Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Na Mídia com Marcelo Maran. Nós estamos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo, através de todo o sistema que compõe o nosso Primeira Linha. Eu quero deixar um abraço e agradecer a vocês aí do canal do YouTube por se inscreverem. Quem não se inscreveu, se inscreva. A todos vocês também do Facebook que têm compartilhado as nossas matérias. A vocês aí de toda a rede WhatsApp, enfim, Instagram e todos aqueles que compõem o sistema Primeira Linha. Muito obrigado mais uma vez. Hoje uma entrevista extremamente importante, Tem a ver com duas, infelizmente, doenças que atingem não só o Brasil, mas a humanidade, e são doenças tristes. Nós estamos falando da malária, essa doença que atinge mais aqui ao Brasil, mas também em alguns países do mundo. Ela é bem conhecida e bem combatida. Não diria bem combatida, porque será melhor combatida através do que vocês vão ouvir nessa entrevista. E também para aquelas pessoas, as mulheres que sofrem a questão do câncer de mama. Preste atenção, eu estou recebendo nos nosso estúdio Bruno Antônio Marinho Sanches. Dr. Bruno, graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de Minas Gerais em 2003, mestre em Ciências da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz em 2007, doutor em Ciências da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz em 2011, professor associado na Universidade Federal do Mato Grosso, membro fundador do Núcleo de Pesquisa e Apoio Didático da UFMT, Campus Sinop, chefe do Laboratório de Imunopatologia e Doenças Tropicais, orientador de mestrado no programa Pós-Graduação em Ciências da Saúde, UFMT, do Mato Grosso, né? E tem experiência nas áreas de parasitologia, imunologia e biologia celular, atuando principalmente nos temas de quimioterapia antimalárica e mecanismo de ação de compostos bioativos. Muito importante essa entrevista, fique ligada. Vamos lá, Calcete, 50 anos, e a gente volta já já com vocês. Ela foi constituída em 68 e a escolha do nome Calcete se deveu a que Sete Lagoas tem grandes reservas de calcário e Sete, naturalmente, de Sete Lagoas. Dia 7 de março de 1970, a fábrica começou a funcionar. É uma equipe. O sucesso da Calcete se deve à dedicação, ao esforço e ao respeito de todos eles. E a Calcete continua, sempre procurando realizar, promover com o objetivo principal: criar empreendimentos para gerar emprego. Foram em torno de 3.700 empregos diretos criados a partir do Grupo Calcete. Enquanto vida nós tivermos, vamos continuar acreditando e procurando empreender. Isso me realiza muito. Ok, meus amigos, estamos de volta na mídia com Marcelo Maran, recebendo o Dr. Bruno Antônio Marinho Sanches. Dr. Bruno, que aí é casado com uma sete lagoana, o que é super positivo, né? Ele soube escolher bem. Por sinal, casado com a filha de um grande amigo meu, que é o Carno Guedes, do qual quero desde já deixar o meu abraço carinhoso. Dr. Bruno, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio. Boa tarde, prazer é todo meu. Gostaria de mandar um abraço para o meu amigo e genro, Carno Guedes, que com certeza... Genro não, sogro, né? É, sogro. Sogro Carno Guedes, olá, que com certeza vai estar escutando a gente aí nessa entrevista. Com certeza. Vamos lá, doutor. Eu já fiz aqui um breve comentário, né, de forma bem resumida sobre o seu currículo, porque se eu fosse ler o currículo do homem, olha aqui, é uma loucura. Tem muita experiência. E é uma honra poder recebê-lo aqui no nosso estúdio. Eu gostaria só que você rapidamente fizesse resumo sobre onde nasceu, quem é sua família, né? A gente sabe que você é casado com a filha do Carno, que é a... Carla Guedes. Que é a Carla Guedes. Né? Aliás, ele tem uma filha e 2 filhos, né? Então é só uma filha. Né? E sabemos também que você tem assim, um carinho muito especial por Sete Lagoas. E terminando a sua viagem, amanhã eu sei que você parte, hoje é quarta-feira, mas nós estamos nesse bate-papo agradável sobre as suas pesquisas. Um pouquinho da sua história, por favor. Muito bem. Eu sou belo-horizontino, nascido
e criado em Belo Horizonte. Formei na PUC Minas, em Ciências Biológicas. Depois, comecei meus estudos na Fundação Oswaldo Cruz, uma unidade da Fiocruz em Minas, chamada de Instituto René Rachou, que hoje é muito importante em diversas áreas do conhecimento, né? Onde me graduei e adquiri os títulos de mestrado e doutorado nessa instituição. Fiquei lá praticamente 11 anos. Perfeito. Foi onde conheci a Carla. Nós trabalhávamos no mesmo laboratório, com a mesma linha de pesquisa. Coincidências não existem. Não né? existem. Então, conheci a Carla lá, a gente então iniciou o relacionamento, me casei com ela e coloquei um pezinho aqui em Sete Lagoas desde então. Foi difícil convencer o sogro? Não foi não. O Carlão é uma pessoa muito... E a sogra? Também não, são pessoas muito simpáticas, Sem dúvida muito nenhuma. agradáveis. Sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Seus pais? Meu pai, Antônio Sanches, nascido também em Belo Horizonte, foi durante a vida toda representante comercial. E minha mãe, Ana Maria Marinho, minha mãe é formada na parte administrativa, de administração. Então, eles tinham um escritório de representação, onde os dois, até aposentarem, tinham esse escritório de representação de produtos óticos. E hoje, graças a Deus, estão aposentados, Tranquilo. quietinhos lá em Belo Horizonte. E com certeza vai escutar a gente também. É isso aí. Vamos lá, então. Doutor Bruno, a sua pesquisa, a sua experiência junto aos seus colegas e, obviamente, você como um dos coordenadores do projeto, tem a ver com o veneno do sapo, né, famoso, chamado cururu. Né? As histórias infantis sempre assustam. Cuidado que o sapo cururu vai te pegar. Acredito que na Amazônia deve ser mais ou menos por aí, né? Mas, olha, veja bem, é muito interessante porque essa pesquisa, pelo que eu analisei e pelo que tem dito aqui no que foi apresentado, essa pesquisa começou como sendo uma ideia para se combater a malária, né? E diga-se de passagem que daí outras doenças surgiram com essa possibilidade de combatê-las também, como o câncer de mama. Mas primeiro nós vamos falar da malária e vamos falar desse sapo. Como é que começou essa história do sapo cururu? Né? Você não teve medo, você encarou a pesquisa. Vamos lá. Muito bem. Lá na Universidade Federal de Mato Grosso, nosso campus, que é o campus de Sinop, Sim. que fica a 500 quilômetros do centro Cuiabá, né? Indo para o norte do estado, existe um grupo de pesquisas que é chefiado pelo professor Domingos Rodrigues lá, onde esse centro ele chama ABAM, que é Acervo Biológico da Amazônia Meridional. Perfeito. Então, quem conhece sabe que o Mato Grosso ele pega praticamente 3 biomas importantes, que é a Amazônia, o Cerrado e logo no final o Pantanal. O Pantanal. É uma riqueza extraordinária, né? Então, esse grupo, eles tentam fazer o levantamento e catalogar não só as espécies de animais, mas também as espécies de vegetais da região. E esse grupo de pesquisa, então, começou a levantar alguns espécies de sapos, vamos dizer assim, da família dos bufonídeos. E dentre eles viram que na nossa região próxima ali, nós temos um grande número de famílias de bufonídeos da espécie cururu, que ela é chamada de Rhinella marina. Perfeito. Então foi feito o levantamento e tudo. E durante esse levantamento, um grupo de químicos também da universidade, e esse químico hoje ele está na Universidade Federal do Piauí, ele pegou o veneno e foi ver o que esse veneno possuía, né? Quais as características de que cada composto dentro daquele veneno, que fazia com que aquele animal tivesse a sua proteção ou o porquê que ele era tão incidente naquela área. Inclusive numa área de muitos insetos, que aliás é uma das suas especialidades também. Eu acho que uma coisa pode ter a ver com a outra. Vamos lá. Sim. Então, Então, esse professor, que é o Dr. Geraldo Magela, da Universidade Federal do Piauí, ele pegou o veneno para saber o que tinha dentro desse veneno. Ok. Por quê? Por que o veneno do sapo ele é tão importante para o sapo, né? Porque
ele é importante contra predadores. É a defesa, É né? a defesa. Todo mundo já ouviu falar que quando, por exemplo, quem está no sítio, na fossa, na fazenda, o cachorro morde o sapo, depois ele fica com a boca espumando, né? Exato, exato. O próprio índio utiliza esse veneno também nas flechas, né? Nas flechas. Então, quando ele nos mostrou a constituição do veneno, nós tivemos a ideia de pegar frações desse veneno, pedacinhos, né? Ele é composto por várias moléculas, pegar pedacinhos e inicialmente fazer o teste contra o parasita que causa malária. Então foi nesse contexto de perguntas não tão específicas que o nosso grupo chegou à pergunta de: será que essa fração ou essas frações do veneno, As moléculas, né? isso, podem ter alguma relação ou pode ter alguma atividade para matar o parasita que causa malária? Então, A primeira preocupação sua era exatamente essa. foi essa. Correto. E aí iniciou-se a pesquisa. Isso. E essa pesquisa, então, se iniciou em uma parceria de já muitos anos entre eu e o professor Fernando Varotti, da Universidade Federal de São João del Rei, situado ali em Divinópolis, no campus Centro-Oeste, onde a gente já trabalha há mais de 15 anos juntos. Então são parceiras das universidades? Sim. Ok. Então, nós propomos estudar, foi onde nós dois sentamos e desenvolvemos o projeto, escrevemos o projeto e fizemos a submissão para a FAPEMAT para a aquisição de recursos para poder desenvolver esse projeto. Tá. E daí você estava me explicando, a gente conversou em off aqui sobre essa questão das dificuldades que se tem no Brasil, principalmente no que se refere a investimentos, né? Eu sempre vejo que a questão da cultura e a questão da ciência sempre é deixada em terceiro plano, quando não quarto ou quinto, né? Sempre se dá mais atenção a outras vertentes. E nós sabemos que existem aí, né, o governo federal com essa nova visão de se investir diretamente na questão da ciência, o que é muito importante. Nós temos aqui os nossos cientistas, você é um cientista. Você teve esse projeto através do projeto do governo do Estado, não é isso? Isso. Mas isso não implica dizer que também não possa haver investimento federal, porque a busca sua é basicamente essa, né, doutor? Isso. Hoje, a ciência no Brasil, seja pelas universidades, ou seja pelas instituições de pesquisa, como a Fiocruz e a Embrapa, quando não existe recursos internos da própria instituição para se realizar a pesquisa, 99,9% desses recursos eles advêm do Estado, através de editais ou editais estaduais, como é o caso nós temos as agências de financiamento. Então aqui né, em Minas Gerais é a FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas. Ok. No Mato Grosso é a FAPEMAT. Que foi a que proporcionou para vocês, no caso, Isso. né? No estado de São Paulo, a FAPESP. Então, cada estado tem a sua agência de fomento que monta editais, ela recebe esses recursos do governo federal e repassa fazendo editais. Entendi. Então, o recurso federal através dessas agências estaduais, ele vem de alguma forma, né? Isso. E existe também através do CNPq, que é o órgão máximo de pesquisa, né? Onde o CNPq também ele abre editais para pesquisa. Então, esses editais são divididos em áreas e a temática principal, né? Vamos supor, saindo da minha área, um produto relacionado à área de agrícola, tecnologia de informática, tecnologia de informação, ou na nossa área, doenças negligenciadas. Então, o CNPq e os órgãos estaduais, eles montam os editais voltados a uma linha... Uma área específica. Foi o caso de vocês. Então, vocês participaram, vocês venceram esse edital, então, de certa forma. Mas isso também não implica dizer que não possa haver recursos de iniciativa privada, né? Claro. Vocês também buscam esse recurso, né? Quais são as fases desse estudo seus e como vocês chegaram a essa questão do câncer de mama? Porque a gente sabe que existe, né? O câncer de mama é um câncer agressivo, né? A maioria
tem que ter, logo no início, costuma-se dizer que é uma cirurgia, e quando está no estado avançado, você passa para a quimioterapia, você passa também para a questão da própria retirada da mama, o que é mais drástico ainda. Como é que vocês, que eu acho super importante, como é que vocês chegaram a essa conclusão que, além da questão da malária, poderia também se chegar, através dessa pesquisa das moléculas, combater essa questão do câncer? Pois bem, então, nós temos que pensar que toda essa fase ela foi realizada inicialmente num sistema chamado in vitro, Certo. que são células isoladas. Então, a gente retira do paciente, já foram retiradas, né? Essas células cancerígenas, elas são mantidas no laboratório, em ambiente que mimetiza o corpo humano. Então, preserva ela. a gente preserva ela para poder fazer os testes. Ok. Então, essa fase ela é chamada de fase pré-clínica, onde a gente tem duas fases. Ok. A fase in vitro, que é essa. Então, a gente faz tudo no ambiente laboratorial, controlado. Ok. E depois a gente tem a outra fase pré-clínica, que é o trabalho com animais de laboratório. Então, envolve camundongos, ratos, cobaias, coelhos e tal. A partir daí, a gente entra na fase clínica, que hoje se fala muito na mídia, né, na TV, com relação principalmente à vacina do Covid, né? Então, a fase clínica já começa os testes em humanos. Mas, para isso, a gente precisaria uma parceria com uma empresa privada. É o que você explicou, inclusive, aqui, que eu recebi, né? No caso que eu fiquei e fico até hoje, de certa forma, não alarmado, mas digo para você até preocupado, porque a doença da Covid, por exemplo, o vírus, né? Esse vírus, em tão pouco tempo, se conseguiu uma vacina, né? Agora, não com a total eficiência de 100%, em alguns casos até 80%, né? Mas aí depois me foi explicado até por um outro cientista, mineiro, que esteve aqui conosco, que estava fazendo a pesquisa sobre a hidroxicloroquina e a ivermectina, que é um segundo estudo dele, onde ele, inclusive, havia dito que isso é devido à colaboração, que é o que você está falando, do mundo inteiro, quer dizer, o mundo inteiro trabalhou. Vocês, para desenvolver a pesquisa sua, vocês têm essa aliança com essa Universidade de Minas Gerais, né, que seria a UFSJ, e vocês precisariam de que hoje para poder continuar desenvolvendo esse projeto seus? Como você bem disse, a velocidade da vacina da Covid foi uma coisa que a gente vai ter como um marco histórico na ciência. Da humanidade, né? Da humanidade, né? Isso os nossos filhos e netos vão ver nos livros de história. Foi a primeira vacina desenvolvida em praticamente um ano, né? Colocada em prática. Qual que é a diferença de uma vacina que em um ano está dentro do organismo de um indivíduo e um medicamento que às vezes demora 20 anos, que é em média, para ficar pronto? Sim, boa pergunta. Investimento. É simplesmente investimento. Investimento. É todos trabalhando em conjunto para o mesmo objetivo. Auxílio de empresas privadas, auxílio do governo federal, do governo estadual, onde o público e o privado fazem essa aliança na busca de se encontrar uma cura de uma determinada doença. Então, o que faz a diferença realmente o investimento. A questão do investimento e as parcerias, né? Isso. E vocês estão tendo dificuldade nesse momento, doutor Bruno, nessa questão dos investimentos, porque são fases, como você havia dito, né? Vocês passaram a primeira fase, né? Buscaram o recurso para estar fazendo agora essas observações, que chegou inclusive a questão do tratamento do câncer de mama, né? Qual que é a sua expectativa? Eu te digo isso principalmente porque a malária ela tem sido combatida há muitos anos com alguns medicamentos que hoje, pelo visto, já não funcionam tão eficazmente como a hidroxicloroquina, que era usada pela malária, né? Que inclusive foi dita para o tratamento do Covid e deu essa bagunça toda. Mas qual que seria a expectativa sua relacionada a esse novo possível medicamento que surgirá? Porque vocês deram um tiro e estão acertando duas situações, que é a malária e o câncer de mama, que é a preocupação das mulheres. Qual que é a sua expectativa, doutor? Bom, então, quando nós vimos que algumas frações daquele veneno, algumas moléculas dentro daquele veneno eram altamente eficazes para a malária, né? Nós ficamos super felizes e em parceria com o professor Fernando, que já trabalha com células tumorais já há algum tempo. Então, nós testamos também para as células tumorais. Desculpa, doutor, mas é totalmente eficaz? 100%?
No caso Praticamente da malária? 100%. Que loucura. Praticamente 100%. E aí vocês falaram, e como é que você chegou, essa é a minha curiosidade, como é que você chegou ao câncer de mama especificamente falando? Então, foi aquela fase de conversa entre dois pesquisadores, dois cientistas, e a gente pensou, bom, essa molécula, ela tem esse anel, ele Essa tem proteína, ele tem um nitrogênio aqui, ele tem um carbono aqui. Então vamos testar para alguma linhagem tumoral que você tem aí no laboratório. Interessante, interessante. Então nós testamos, ela foi altamente eficiente, Olha só. com quase 100% de eficácia. E aí nós fizemos um contra-experimento. Nós testamos contra células normais humanas. E nós vimos que ela é pouco ou praticamente não tóxica para a célula humana. Ou seja, as células normais, porque seria que evitar essa questão da toxicidade por causa do veneno. Por causa do veneno. Então, como um protótipo, ela é fantástica, porque ela age exclusivamente na célula tumoral e ela não faz mal para aquela célula que não está doente. Que loucura. Vocês chegaram... Existe alguma pesquisa similar que se utiliza desse veneno do sapo cururu? Existe alguém pesquisando algo parecido, similar? Já tem vários outros grupos pesquisando contra outros tipos de células tumorais, né? Câncer de intestino, câncer de esôfago, câncer de pulmão. Então, foi um motivo também que a gente escolheu o câncer de mama. Específico. Já que é um câncer extremamente agressivo também, mas que pouca gente, ou quase ninguém, ainda estava trabalhando com esse tipo de carcinoma, né? Entendi. Então, a gente percebeu essa funcionalidade das moléculas do veneno, pouca toxicidade, que apresentou os mesmos resultados para a malária, foi onde conseguimos, né, a solicitação do depósito para patente desse veneno contra a malária e contra o câncer de mama. No Instituto Nacional de Pesquisa. É muito trabalho, deve cansar bastante, por isso você tem que tomar um Tonino Lamborghini. Vou te dar esse aqui de presente, tá? Um energético, Energy Drink. Agradeço, né? Muito obrigado. O Tonino Lamborghini, a marca Lamborghini, logicamente, é conhecida. Claro. Né? Você vai levar esse, eu vou te dar o outro depois, você levar pro sogrão lá, que com certeza ele vai gostar. Vai gostar também. Né? Não tenha dúvida nenhuma. Então, só mesmo Muito com energético, para essa batalha suas que a gente está vendo que é grande, né? Então, nessa fase que vocês estão agora, doutor Bruno, relacionada a essa questão da eficácia que vocês descobriram tanto para a malária quanto para a questão do combate ao câncer de mama, vocês vão partir para uma terceira fase. Ela depende de recursos, depende de alguma coisa? Como é que está essa situação? Para que a gente entenda o prosseguimento do seu processo. Sim. A universidade ela não dispõe de recursos próprios para realizar pesquisa. Então, a gente precisa de que haja abertura de um novo edital de pesquisa, onde a gente vai colocar em consideração no papel a demanda dessa outra fase da pesquisa, para que a gente consiga desenvolver essa nova etapa e mostrar para alguma indústria, mostrar para alguma instituição privada que sim, é possível levar para a prateleira da farmácia esse medicamento tão promissor. A nossa perspectiva é essa. Mas precisa de investimento. Pois é, mas essa questão do investimento, vocês dependem de um edital que, obviamente, talvez nem tenha saído ainda, e você, pelo visto, concorre aí com vários cientistas que também utilizam-se desse veneno para outros tumores, como você próprio acabou de dizer. Mas isso não significa dizer que você não possa, talvez, suponhamos que o ministro Marcos Pontes se interesse, logicamente, por esse projeto. O governo federal poderia estar enviando esse recurso direto para a universidade, independente de edital, ou é necessário o edital? É necessário o edital. De qualquer forma, é necessário. Não pode ser direcionado. Não. E se uma empresa particular resolver investir nesse projeto, que é a busca sua, logicamente, investir nessa fase por interesse, pode acontecer isso? Pode. Aí vai ser necessário uma parceria público-privada, onde os acordos formais e legais precisam ser feitos. E aí sim, aí a gente consegue fazer o restante do que a gente precisa fazer. Mesmo que não seja um laboratório, pode ser uma indústria que se interessou. Eu vou te dar um exemplo, tá?
Suponhamos que nesse instante alguma empresária do Brasil que sofreu ou sofre por essa questão do câncer de mama, ela vê essa matéria e fala, olha, que importante, eu gostaria de investir. Mas o investimento dela seria uma coisa dela. Eu quero investir porque eu quero ver acontecer, porque eu estou sofrendo com esse problema. Ela pode fazer essa doação direta para o projeto seus? Pode. Hoje seria em torno de quanto que seria necessário para que vocês avancem e já caem nessa fase de apresentar para o laboratório? Em termos financeiros, vocês precisariam de quanto hoje de investimento? É uma média. Olha, para terminar a fase pré-clínica com animais e iniciar a fase clínica em torno aí de uns 100 mil reais. 100 mil reais. Hoje, 100 mil reais é uma importância que vocês avançariam no projeto. Sim. Agora a gente vê isso aqui e às vezes eu falo, né, e digo aos ouvintes e telespectadores, se vocês hoje estivessem com essa pesquisa nos Estados Unidos, com certeza já tinha vingado. Vocês já teriam financiamentos à vontade. E a gente roga para que o Brasil, principalmente os nossos empresários, acordem para a importância de projetos como esse, de brasileiros, de cientistas brasileiros que estão se esforçando, né, numa região hostil, vamos dizer assim, porque é uma região hostil, é uma região de mata, mas estão ali se esforçando para poder trazer um benefício, não ao Brasil, mas à humanidade, né? Você vê a questão da malária e a questão do câncer de mama. Agora, a malária em específico, vocês optaram por fazer esse trabalho por mera coincidência ou porque realmente é a região mais afetada do planeta? A malária, a gente trabalhou com ela, com essa doença tão importante, né? E é tão pouco falada no Brasil, né? Como de forma geral. Ela foi bem falada agora recentemente por causa da hidroxicloroquina, né? Que, aliás, antes de você completar, a hidroxicloroquina ela não é mais tão eficaz no tratamento da malária, não é isso? Há muitos anos. Já há muitos anos já? Nós temos... a malária é uma doença que ela é causada por um protozoário não viral, né? Transmitida por um mosquito? Por um mosquito. E a doença em humanos, ela tem 5 espécies que causam doença em humanos. Então, dessas 5, a gente pode pegar 2 presentes no Brasil. Existe uma espécie chamada de Plasmodium falciparum, que é, vamos dizer, no continente africano, é a mais letal, que causa uma mortalidade enorme. Então, a perspectiva da OMS hoje que a cada 30 segundos uma criança morra de malária, esteja morrendo de malária na África. Que loucura. E a cada 30 segundos. Segundos? É. Que loucura. É muita coisa. E a gente tem a outra espécie que é a Plasmodium vivax, que é muito encontrada aqui no Brasil. Então, que não é tão agressivo, né? Mas alguns estudos já estão mostrando que ele tem um potencial de agressividade. Vocês serão bem-sucedidos e com certeza haverá investimento, né? A gente clama aí para que os empresários, principalmente as mulheres empresárias que estão nos ouvindo, mesmo que não tenha tido problemas na família de alguém com malária, ou mesmo que não tenha tido, né, uma questão na família com problemas do câncer de mama, que dê essa atenção especial para grupos de cientistas como o Bruno, que atua nessa área com essa pesquisa extremamente importante. Eu te digo mais, tá? Eu te digo com toda certeza, Bruno, que vai surgir investidor para o seu projeto, para que você avance nessa fase. Você fala hoje em 100 mil reais e eu não vejo isso de forma de assustar, porque é uma importância tão insignificante para algo tão extraordinário para a humanidade. Então eu te chamei para essa entrevista porque eu vejo esse sacrifício, essa luta do cientista brasileiro e com certeza essa matéria de hoje será uma matéria abençoada e vocês vão ter aí o recurso que vocês precisam para prosseguir essa pesquisa. Eu gostaria que você dissesse para nós aqui, já estamos já no final do nosso programa, algo que a gente não tenha falado relacionado à matéria, porque não adianta a gente discutir, eu fazer pergunta em questões técnicas, porque você, como cientista, vai dar explicação que somente o aluno que vai entender. E o nosso telespectador ele precisa de algo mais prático, e você, como professor, sabe passar essa informação. Então, gostaria que você desse a sua mensagem relacionada às mulheres, né, que sofrem dessa situação, um alento, né? E para as pessoas, principalmente, também que tiveram na família, a família da minha esposa teve quem morreu de malária, que sofre dessa doença terrível. É com você. Muito bem. Então, é um grande sonho para a gente, para mim, professor Fernando, que é também coordenador desse projeto, imaginar que, quem sabe, daqui a alguns
anos ou meses, a gente não pode dizer, né? Mas imagina a gente ter um medicamento de via oral, né? Um comprimido, em que essa mulher que esteja passando por esse problema tão difícil que é a situação da descoberta de um carcinoma, de um câncer, né? Imagina ela poder fazer o tratamento... Sem agressão, né? Sem agressão, fazendo um tratamento via oral. Sem a quimioterapia. Sem aquela quimioterapia. Né? No início da doença, na fase inicial da doença, onde o medicamento ele vai lá pontualmente e mate as células tumorais. Então, eu acho que como cientista, como pesquisador e como ser humano, a gente é o nosso sonho meio do professor Fernando, que a gente possa levar essa qualidade de vida para essas pessoas que tanto sofrem, né, com essa doença tão severa e tão marcante no nosso país. E dizer também, né, fazer o agradecimento à FAPEMAT pelo pontapé inicial financeiro. E uma outra coisa que eu tenho discutido muito com os meus alunos e com outras agências de imprensa, o quão importante nós temos hoje no Brasil e pouco explorado a nossa riqueza de biomas, né? Que loucura. Vocês têm 3 lá praticamente. Você tem um Pantanal, é rico. Aquela região é rica. Né? Então, o nosso governo, não só esse governo, o próximo que virá, a gente não sabe como vai ser o decorrer dessas... Né, do nosso futuro. Claro. Mas a gente precisa acreditar que muito do que a gente busca está inserido na floresta amazônica, está inserido no Cerrado, está inserido aqui na Mata Atlântica, no Pantanal. E a gente está literalmente sentado em cima de um bem, uma riqueza inimaginável. Cobiçada pelo mundo inteiro, né? E o que a gente precisa? De pessoas que acreditem que nós, cientistas, nós podemos encontrar algo que vai mudar a qualidade de vida da população, né? Melhorar a qualidade de vida daquela senhora que não tem acesso ao medicamento que é utilizado por pessoas ricas na Suíça. Que consegue combater. Que consegue tratar. Então, essa é a nossa expectativa de mostrar para os nossos governantes que a gente tem uma riqueza imensurável nas mãos e que precisa de investimento. E tem muita gente qualificada nas universidades, nos institutos de pesquisa que são capazes de trazer isso para a nossa população. E mudar a história, né? E mudar a história. Sua despedida? Então, eu agradeço muito a sua entrevista, agradeço a oportunidade de estar aqui falando de ciência, que em alguns lugares é tão difícil escutar, né? As pessoas falar de ciência. E é difícil pegar um cientista para entrevistar também, viu? Isso aqui é porque você está aí é amigo da família, amigo dos meus amigos, então a gente conseguiu essa entrevista, o que a gente agradece. Então, Maranhão, eu agradeço de coração estar aqui, muito obrigado. Espero da próxima vez, quem sabe, estar aqui contigo para a gente falar dos avanços. Anunciar. Os avanços, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero mandar um grande abraço pro meu sogro, Carno Guedes. Dizer que você está levando energético para ele. Estou levando energético para ele. E dizer que a faculdade dele, né, a Faculdade Avance, nos deu uma impulsionada no que diz respeito à parte bibliográfica. A minha esposa se qualificou na faculdade. Hoje ela é uma dos componentes do grupo de pesquisa nosso, está fazendo doutorado na Fiocruz. Oh, que loucura. Então, essa rede de comunicação entre instituições é muito importante. Então, eu quero agradecer ao meu sogro e irmão Carno Guedes por todo o apoio que ele tem nos dado. Dona Ângela, minha sogra, querida, gente finíssima, minha segunda mãe em Minas. E a família Bastos, que sempre me acolheu muito bem, e toda vez que a gente tem uma novidade, uma notícia, eles ficam tão felizes quanto nós. Que bom, que bom. Portanto, recebemos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, apresenta o Dr. Bruno Antônio Marinho Sanches,
Ele que veio nos trazer essa novidade extraordinária sobre os avanços da pesquisa que estão realizando lá na Universidade do Mato Grosso, onde possivelmente, nós temos certeza disso, recebendo próximos recursos necessários, estará aí apresentando para o Brasil e para o mundo, né, vamos dizer assim, o combate a essas doenças maliciosas, essa doença terrível que seria a malária e que seria o câncer de mama, que é o terror das mulheres. Eu quero agradecer a vocês pelo carinho, compartilhe esse vídeo para o bem do Brasil, para o bem da ciência. Fique com Deus, porque graças a ele a vida continua e vamos em frente, porque como eu sempre digo, o Brasil precisa da gente. Forte abraço.